palavra faca. A palavra faca, de uso universal, a tornou tão aguda o poeta João Cabral que agora ela aparece azul e afiada no gume do poema, atravessando a história por João Cabral contada. O Cristo Cigano, de Sofia de Mello Breiner Andressen, será um dos livros cobrados na FUVEST de 2026, o vestibular para entrar na nossa tão querida e desejada Universidade de São Paulo, a USP. Eu sou Purita, professor do curso Anglo, serei o apresentador dessa primeira temporada do Anglocast, recheado de muita literatura, muita conversa boa e dicas certeiras para vocês conseguirem entrar na nossa querida USP. Hoje eu estou aqui com o nosso mais que querido professor Maurício Soares, professor de literatura lá do Anglo. E aí, Purita, tudo bem? Maurício, um prazer imenso para mim também chegar aqui. Primeiro, comece se apresentando aí para o pessoal antes da gente começar o bate-papo. Então, sou professor de literatura há alguns anos, trabalho especificamente com essa preparação para as obras de leitura obrigatória. Então, esse tem sido um ano muito intenso, muito diferente, justamente pela natureza dessa lista, que acho que justifica muito, né, a existência de um podcast como esse, que pode ser absolutamente, além de útil, interessante para quem está ouvindo. Legal, professor. E a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, e eu fiquei com essa vontade de perguntar isso, né? O que você achou dessa mudança, um pouco, de certa maneira, repentina da lista de obras da FUVEST, e com essa novidade que me parece ótima, de trazer somente autoras mulheres para trazer um pouco mais essa voz feminina ao longo da história da literatura brasileira, portuguesa e africana também. O que você me diz sobre isso? Eu acho que a gente podia resumir em uma palavra que é ousadia, né? E acho que ousadia, para nós que estamos na sala de aula, para nós que estamos trabalhando justamente nesse universo da formação, sobretudo do jovem, do adolescente, é sempre uma atitude interessante, para dizer o mínimo. Claro que talvez quando você é muito ousado, algumas coisas podem dar errado e outras talvez deem muito certo. Eu estou dizendo isso porque quando essa lista foi divulgada, foi um choque. E eu não estou dizendo sobre mim ou sobre os professores da nossa equipe de literatura lá no Anglo, né? Estou falando da comunidade toda, inclusive da própria FEFELESH e de outras pessoas que começaram a se manifestar. Nesses tempos que vivemos, todo mundo tem opinião praticamente sobre tudo, né? Exato. E a gente ficou assustado. Quer dizer, eu sou um cara que dou aula há mais de 30 anos e que estou acostumado com algumas obras, né, aparecerem mais frequentemente na FUVEST, na Unicamp. Então, quando você é apresentado a uma lista completamente nova, uma primeira impressão é um certo medo. Puxa, meu Deus, será que eu vou dar conta? Além de que, do ponto de vista prático, né, nós tivemos que preparar tudo de novo, todo o nosso material, todas as aulas, ler os 9 livros na íntegra, obviamente, ao longo do tempo, um tempo curto, para que estivéssemos preparados para estar aqui hoje falando sobre isso. Agora, o que eu tenho sentido, e nós podemos falar isso agora já quase perto da prova, é que realmente foi muito legal, né? Primeiro porque deu uma agitada em nós professores que tivemos que mudar algum esquema meio na marra, e deu uma agitada nos alunos, que eu acho que normalmente chegavam à sala de aula com a impressão de que sabiam sobre o livro, por terem ouvido falar um pedacinho, por terem lido um trecho, por talvez terem alguma referência audiovisual, mas isso nem sempre era verdade, né? Conhecer a obra é uma outra coisa do que saber a história, do que já ter ouvido falar. Dessa vez, com essa lista, este ano, eles sabem que não sabem. Assim como nós também sabíamos que não sabíamos. E isso dá uma outra cara para essa nossa relação. Quer dizer, estamos falando sobre coisas novas para todos nós e estamos entendendo um trabalho que a FUVEST está propondo aqui, que é efetivamente de reparação. Meu Deus do céu, de fato, onde estavam essas mulheres, né? Todos os problemas que essas mulheres, não é exatamente o caso da Sofia, mas em geral, muitas das outras mulheres da lista não eram conhecidas nesse universo escolar, nunca tinham sido estudadas nem no ensino médio, nem na preparação para vestibular. Então, tá rolando uma descoberta de uma série de autoras aí que estão vindo à tona em função dessa mudança da lista, o que me parece extremamente positivo.
Aliás, eu tenho começado aulas pedindo desculpas por ser homem. Porque, na verdade, estamos falando de um universo feminino, né? Eu acho que o lugar de fala é algo que faz sentido em muitas situações. É só não virar xiita, né? E que, claro, a perspectiva feminina tem muito a nos ensinar, tem muito a contribuir na construção da cultura desse país, inclusive nessa perspectiva da reparação. Precisamos olhar para trás e voltar a ouvir coisas que foram deliberadamente silenciadas. Legal. Bom, o livro Cristo Cigano foi baseado numa história que foi contada a Sofia por João Cabral de Melo Neto, que é um poeta brasileiro muito conhecido por ter escrito Morte e Vida Severina. Falando um pouco sobre a autora, poetisa, contista e escritora de literatura infantil, Sofia de Mello Breiner Andressen foi proveniente de uma família de origem aristocrática portuguesa. Ela acreditava que a poesia representava um valor transformador fundamental e que era algo que lhe acontecia, como afirmara antes dela Fernando Pessoa. Foi agraciada com o Prêmio Camões, tendo sido a segunda mulher a recebê-lo. Bom, professor, então eu sugeriria a gente começar a nossa conversa de fato com você apresentando um pouco essa obra para a galera aqui. Tá, vamos falar. Vamos falar de algo que eu acho que a própria Sofia respondeu quando perguntaram a ela, pediram que ela falasse alguma coisinha sobre o Cristo Cigano, e ela disse o quanto que a poesia é uma junção de elementos, né? É difícil falar sobre um poema como se ele fosse uma coisa só. E nesse caso, especificamente, nós estamos falando, para dizer o mínimo, de 3 experiências bem importantes, né? A experiência da Sofia, que é a autora e que se debruçou sobre essa história e transformou essa história nesse livro. A experiência do João Cabral, que trouxe a história original, que já eu conto, para a Sofia e trouxe também de empréstimo, eu diria, o seu estilo. Quer dizer, Sofia, do ponto de vista estilístico, da forma como escreve, das palavras que usa, pegou emprestado, né? Absorveu muito do estilo do João Cabral, não apenas a história que ele tinha contado. E também a escultura em si, que está em Sevilha e que é o ponto de partida desse poema, que foi feita por um escultor barroco, Francisco Ruiz, lá no século XVII. Então a gente está entendendo que, no mínimo, estamos aqui falando de um poema que é resultante dessas 3 experiências sobrepostas, como a Sofia diria. Difícil, então, dizer se ele é mais para um ou mais para outro. Ele é dos 3 e ele junta tudo isso numa composição que tem 12 poemas no total. O pequeno poema de entrada, que é uma espécie de introdução, que você leu muito bem aí no início. E depois 11 poemas que contam, de uma forma narrativa, essa história. Qual é a história? Estavam, então, João Cabral de Melo Neto, que, como Purita disse, é um poeta brasileiro absolutamente reconhecido, por exemplo, por Morte e Vida Severina, e que trabalhou no Itamaraty ao longo da vida, e que, então, morou durante muito tempo na região da Andaluzia, na Espanha, especificamente na cidade de Sevilha. A Sofia é portuguesa e não conhecia bem o João Cabral. Por meio de um poeta amigo comum, eles foram apresentados e ficou combinado que eles passariam ali alguns dias na companhia do João Cabral e da esposa dele em Sevilha. Nesse momento, no primeiro encontro, né, a Sofia diz que ficou um pouco espantada porque o João Cabral a recebeu, dizendo que gostava muito da poesia dela por ela ter muitos substantivos concretos. Ela achou um tipo de elogio um pouco inusitado, né? Você fala assim, puxa, seu texto é bom, hein? Muito substantivo concreto. E depois, ao mergulhar na obra do João Cabral, que ela não tinha familiaridade, ela entendeu do quanto essa concretude era importante no trabalho dele. E aí, passeando ali pelo bairro em Sevilha, um bairro notoriamente cigano, né? Um berço da civilização cigana ali na região da Andaluzia, ele mostrou a imagem do Cristo, que é o Cristo da Inspiração, que fica dentro de uma igreja, uma imagem de madeira de quase 2 metros de altura, e contou a ela a história que vem da tradição cigana, de que aquela imagem teria sido esculpida por um escultor que foi desafiado, né, que recebeu a encomenda da Igreja Católica para representar numa obra o rosto de Cristo no momento da expiração,
no momento da morte, qual seria a expressão de Jesus nesse momento em que ele está, digamos, fazendo a passagem? E o escultor teria procurado essa inspiração de várias maneiras para conseguir atender a encomenda que lhe tinha sido feita e acabou por conhecer um cigano de nome Cachorro, né? De apelido Cachorro. Esse cigano era conhecido como Cigano Cachorro, que era um homem muito bonito, um homem que era conhecido pela sua beleza, que costumava passar para a parte nobre da cidade todas as noites, atravessando uma ponte. Isso teria gerado a desconfiança que ele estaria talvez tendo um caso amoroso do lado de lá. Mas o fato é que o escultor conheceu o cigano, segundo a lenda, e matou o cigano esfaqueado para poder, no momento da morte do cigano, capturar aquela expressão e finalmente conseguir reproduzi-la na imagem que tinha sido encomendada. Esta é a lenda. E por isso a população ali, sobretudo, né, ligada à tradição cigana, costuma até hoje chamar a imagem de a imagem do Cristo Cachorro, em referência a essa lenda. Foi essa história que o João Cabral contou para Sofia, ali na igreja, em Sevilha, olhando para a imagem e contando para ela, né, um pouco dessa lenda, vamos chamar de lenda, né? Ninguém sabe exatamente a verdade desse fato, mas acho que, sem dúvida, isso não interessa. Depois de algum tempo, né, aproximadamente 3 anos, a Sofia apareceu com esse livro, que é o 6º livro da carreira dela e que se chama O Cristo Cigano, e que reproduz essa história, narra, portanto, essa história, dessa forma que eu falei, um pequeno poema de introdução, que foi aquele que você leu, e mais 11 pequenos poemas. É uma obra curta, vamos dizer assim, né? Uma obra curta. Uma obra também que não tem uma grande dificuldade de linguagem, né? Há outros autores nessa lista que têm uma grande dificuldade de leitura por causa simplesmente do vocabulário, muitas vezes. Não é o caso aqui. A dificuldade aqui é justamente conseguir penetrar nessas camadas, conseguir perceber essa junção desses diferentes pontos e perceber o quanto na simplicidade, no verso curto, na secura anunciada pela faca, já do primeiro poema, os significados estão contidos, né? Alguns implícitos, sugeridos apenas, outros colocados ali de forma textual. Acho que o grande perigo, então, para o estudante que está se preparando e que está se confrontando com essa obra é ter um pouco uma atitude de desprezo, que a gente sabe, tipo, são 12 poeminhas pequenininhos. Isso daí eu leio numa tarde. Não, uma tarde não, você lê em meia hora. O problema é o que você faz com essa leitura, né? Sim. Você vai ler em meia hora, entendi tudo. É que não é só de entender, é de reconhecer, por exemplo, a presença do barroco. Reconhecer como que o João Cabral, que não tem nada a ver com a Sofia, que estava conhecendo a Sofia naquele momento, aparece nesse texto. Enfim, acho que esse é um grande perigo, achar que é curto, achar que é simples. Mas aí você falou de uma coisa que eu achei bem interessante, que você mencionou aqui o barroco, a gente estava pensando ali na história que você contou e que o João Cabral contou para Sofia, sobre a imagem ali do Cristo Cachorro, né, que ganhou esse nome. Qual a relação desse livro com a estética barroca, com o barroco? A relação é grande, o que também pode gerar uma confusão. Vamos por partes, vamos entender que estamos falando de um poema publicado pela primeira vez em 1962. Portanto, estamos falando de um livro modernista. Estamos falando da tradição da modernidade na literatura portuguesa, já que a Sofia é uma autora portuguesa, como a gente já falou. Agora, a base de inspiração é uma imagem barroca. Então, é natural que os elementos barrocos tenham participado, eu diria assim, dessa composição. O que não significa que o texto seja barroco, o texto é modernista. Nós precisamos, inclusive, conseguir compreender e perceber o que esse diálogo nos traz, o diálogo da modernidade com o barroco, né? E acho que tem um outro diálogo aí, Purita, mais inusitado e desafiador, que é o diálogo do barroco com a faca. Porque o barroco é um movimento absolutamente repleto de imagens, de
idas e vindas, né? O barroco é normalmente um movimento que a gente poderia dizer suntuoso, com uma riqueza de oposições que faz com que a gente, muitas vezes, como leitor, como espectador, fique perdido com a profusão de imagens. E quando a Sofia propõe, né, e avisa na introdução que o poema foi marcado pela imagem da faca, ela está se referindo a uma atitude consciente de contenção verbal. Ela está falando, eu vou escrever cortando, eu vou escrever de forma pura, limpa, simples, sem ornamentos, característica principal do barroco. Então acho que tem um desafio já colocado a priori, antes da pessoa começar efetivamente a construir, que torna o exercício do fazer poético algo desafiador e que dialoga com outro exercício completamente artístico, que é o trabalho do escultor. Então, a partir dessa observação ou dessa imaginação do que seria a morte, esculpir uma imagem materializada, né? Também essa é uma discussão colocada aqui. O que é, eu diria, uma discussão moderna. Discutir a própria obra, né? Discutir a linguagem dentro da linguagem. Essa tendência metalinguística é algo que a arte desenvolveu muito do início do século XX para cá. Então, acho que essa fusão, como eu disse, dá muito fruto, né? Tem muito recheio esse poema curto e direto, com todos esses elementos implicados. Bem legal. E você falou dessa questão do escultor, da faca, né? E então essa imagem desse mito ou dessa história que o João Cabral conta, acho que para vocês também fica tão claro quanto para mim, como isso está colocado de alguma forma simbólica ali no poema, né? Mas eu fiquei pensando também como que a Sofia ressignifica essa imagem de Cristo, né? Uhum. Porque ela tá falando de uma imagem concreta de uma representação de Cristo, mas que claramente a imagem ali da figura religiosa de Cristo tá lá. E como que é isso? Eu acho que a gente já pode responder isso aproveitando para olhar para dois lados. Quer dizer, temos um lado que é a presença do barroco, a sua pergunta anterior. Estamos então diante de uma imagem barroca. E qual é o nome que a Sofia resolveu dar para esse livro? O Cristo Cigano. A gente percebe que já tem uma antítese aí. Usar Cristo, a figura máxima da Igreja Católica, né? A referência de toda uma visão de mundo, associada à imagem de um cigano, representante de uma população minorizada, vítima de preconceito. Então, ao invés de entender e representar Cristo como um grande rei, cercado de anjos e glórias, ela prefere utilizar, a partir da lenda que ela ouviu, claro, sempre lembrando, ela prefere utilizar a imagem do cigano vítima de violência, excluído, segregado, e transformar esse cigano em Jesus, uma vez que ela vai usar o rosto dele para representar nessa imagem. Há então uma fusão entre o grandioso, o rei, né, de todo o catolicismo, e o diminuído, o excluído, que já dá um elemento barroco, uma vez que nós estamos trabalhando com dois elementos, eu diria, opostos, e que aqui se complementam, já que foi o rosto do cigano cachorro que virou o rosto de Jesus na imagem ali na igreja em Sevilha. Faz sentido? Faz bastante sentido, para mim faz bastante sentido. E isso me leva a uma outra pergunta que acho que em parte você já deu pistas da resposta, mas acho que tem como a gente explorar mais, que então qual que é a relação desse poema com a tradição cristã, né? Você comentou bastante dessa relação com a figura, com essa antítese, né, da figura de Cristo com a figura do cigano, mas então qual é a relação com a tradição cristã, com esse grande complexo de coisas que vem junto? Então vamos entender que o cristianismo está aí, está posto, a partir do momento que ela optou por partir, né, dessa imagem emblemática. Agora, obviamente, ela optou por reler uma tradição repetida ao longo dos séculos. Ela optou por reler e trazer a imagem do excluído. Ou seja, eu estou entendendo aí uma postura
que eu poderia dizer de denúncia social, uma postura de apontar e revelar mazelas da sociedade com as quais a igreja, de alguma forma, pode se relacionar, pode ajudar. Eu não acho que se trata de uma denúncia à igreja. Nós não estamos... a Sofia, não está negando a tradição, né? Eu preciso deixar claro para que não fique mal entendido, como se ela estivesse, de alguma forma, criticando atitudes da igreja. Não. Ela está abrindo essa reflexão ao pensar, puxa, para quem mesmo, né, que a igreja é destinada? Quais seriam exatamente os ensinamentos de Jesus originalmente? Quem era esse cara, historicamente, o que ele fez pelos mais fracos, pelos oprimidos. Então isso acaba sendo um convite a essa reflexão, né? Não seria Jesus um grande excluído antes de ser um rei? Não seria Jesus uma oportunidade, essa reflexão, para que eu, no meu dia a dia, olhe para os excluídos com mais empatia e compreenda esse processo como alguém que pode ser muito especial e está naquela posição? Faz sentido? Sim. Tem mania de perguntar, faz sentido, você já viu, né? Bom, eu também tenho, curiosamente. Você também tem? Quem passa lá no Plantão sabe. E você falando isso, eu penso, além desse olhar empático, também confere dignidade, né? A esse excluído, né? Comparar com Jesus Cristo confere uma dignidade, né? Sim, o eleva, né? Chama atenção sobre ele, a sua história, a história do seu povo. Eu acho que a gente tem aqui nas mãos uma oportunidade de falar de uma obra que, para quem está escutando e vai prestar a FUVEST, né, eu tenho um conselho básico, peço desculpas pela obviedade, mas aqui ele é mais importante. Pelo amor de Deus, leia. Leia, porque é tão pequeno que você vai se envergonhar de pensar em não ler. Né? Ele é muito mais simples ler o poema inteiro, o que eu quero dizer, essa introdução e mais os 11 poemas nomeados que ela escreve, contando essa história, do que você ler uma análise, do que você ficar procurando informações na internet, do que você assistir um vídeo, às vezes questionável, né? Preciso entender qual é a fonte, onde você está buscando informações. E acho que nós estamos falando de um exemplo de gênero literário, né? Por ser inverso, por essa divisão estrutural, pela divisão da historinha mesmo, né? O encontro do escultor com o cigano, a hora que ele recebe a encomenda dos membros da igreja, como que ele procura a morte, a experiência da morte para representar na sua imagem, estando como ele se sente cercado de vida. Então, a experiência de leitura é muito diferente, neste caso, mais do que em geral, é muito diferente do que saber a história, do que saber os personagens ou entender o que aconteceu. Porque a forma como o poema é estruturado visualmente também é parte da leitura que a FUVEST exige, né? O conhecimento global da obra, ele tem a ver com ter pegado no livro, olhado para o texto, perceber se ele é curto, se ele é comprido, se o verso é grande, se o verso é pequeno. E mais do que isso, como a gente estava falando no começo, em perceber cadê o João Cabral? Cadê o João Cabral? Porque a Sofia, Purita, era uma poeta um pouco mais derramada, eu diria. Considerada, inclusive, por muitos como neossimbolista, né? Uma mulher que faz parte dessa geração neossimbolista da poesia portuguesa. Então, ela fez um grande exercício de tentar escrever um texto de outro jeito. Ela fez um grande exercício de sair do seu universo confortável para contar essa história nos moldes do João Cabral. E quais são esses moldes? A secura, a faca, o concreto do substantivo. E como você disse no começo, quando você a apresentou aqui, falando dela ter a poesia um pouco como uma experiência, né? Um acontecimento. Um acontecimento. Né? O João Cabral entende muito a poesia como um gesto ético. Escrever algo que traga uma contribuição, que propõe uma reflexão, que tenha algum recheio, né? Quer dizer, escrever é um ato que exige uma responsabilidade, palavras que serão transmitidas e propagadas por aí e que mostram quem é esse autor. Então temos a secura, o verso pequenininho, a rima toante, que é uma característica importante do trabalho dele, e temos um certo derramamento, como eu tenho usado aí
falar do trabalho da Sofia, misturados aqui na composição do Cristo Cigano. Eu sei que eu não devo falar muito, mas deixa eu falar mais uma coisa, porque o João Cabral, como o Purita já disse, né, é super conhecido por causa do Morte e Vida Severina. E tem um poema aqui incrível no meio dessa conversa, que é o poema em que o escultor está procurando a morte. Ele já recebeu a encomenda e ele não sabe direito como começar. Onde que está a morte? Como que é a cara da pessoa quando ela está morrendo? Onde eu vou procurar isso? E ele se percebe cercado de vida. É tão incrível porque o João Cabral reflete o Severino, no Morte e Vida Severina, cercado de morte e procurando vida. Aqui a Sofia repete, inclusive o tamanho, a redondilha menor, o verso usado por João Cabral muitas vezes no Morte e Vida, a Sofia repete nesse poema, mas propondo a situação contrária. Eu tenho um escultor repleto de vida e procurando a morte, que é o que ele precisa como inspiração. Muito legal, professor. Corta. Você não consegue pegar o poema e ler pra gente? Claro. Aí a gente vai... Eu achei que você estava falando que eu tinha que ficar a cabeça mais assim. Não, tá bom. Porque você fez assim, ó. Tipo, o microfone tá te cobrindo todo. Não, aí você pode pegar e retomar Tá bom. no poema que você tava lendo, e aí depois você volta pra pergunta. Tá. Ou faz um gancho. Eu ia falar então... Tipo, a gente bate palma e falou... Professor, você consegue ler o poema então pra gente? Show. Isso. Dá mais naturalidade, Bom, pode ser? isso. Pode ser? Vai lá então. Professor, você consegue ler esse poema então pra gente? Era tudo que eu estava esperando você me pedir. Chama Busca. Então a gente já entendeu. O escultor está procurando a inspiração que ele precisa para fazer a escultura. Pelos campos fora caminhava sempre, como se buscasse uma presença ausente. Onde estás tu, morte? Não te posso ver. Neste dia de maio, com rosas e trigo, é como se tu não vivesses comigo. A ti me enviaram, és tu meu destino, mas diante da vida, eu não te imagino. A ti me enviaram, e sei que me esperas, mas só ouço a verde voz das primaveras. Onde a tua imagem, onde o teu retrato na manhã tão limpa? Onde a tua imagem? Onde o teu retrato nas tardes serenas, nos frutos redondos, nas crianças puras, nas mulheres criando com seus gestos vida? Onde a tua imagem ou o teu retrato nas coisas que eu amo? Onde a tua voz ou a tua presença na voz deste dia? Aqui onde habito, há o sol a pique, o mar descoberto, a noite redonda, o instante infinito. É verdade que passas pela cidade às vezes, nos caixões de chumbo, mas vira o meu rosto, pois não te compreendo, és um pesadelo. Uma coisa inventada, que o vento desmente com suas mãos frescas e a luz logo apaga. Onde a tua imagem ou o teu retrato nas coisas que eu vejo? É verdade que passas pela cidade às vezes com teu vestido roxo, entre velas e incenso, mas eu te renego e o vento te nega, com suas mãos frescas, e eu não te pertenço. O meu corpo é do sol, minha alma é da terra. Onde está o teu rosto, ou a raiz de ti, onde procurar-te? E como te amarei, tanto que em meus dedos tua imagem floresça, e entre as minhas mãos o teu rosto apareça? Esse é um dos maiores, viu? Pedir para ler esse já foi fazer o trabalho de você vestibulando que está aqui assistindo, e eu espero que fique com bastante vontade de conhecer esse texto maravilhoso. Não tem um ritmo legal, Sim. né? Uma rima atraente, é gostoso de ouvir. E é gostoso de pensar nessa imagem que estamos cercados de vida, né? A gente vive tão cercado de morte em tantos momentos, né? As notícias, as coisas que chegam até nós. Quer dizer, essas imagens da vida que ela traz me parecem, sabe, acalentadoras, me parecem estimulantes, ainda que saibamos que ele vai encontrar a morte. Mas que bom que essa morte vai virar arte, vai virar essa escultura, que também não deixa de ser uma representação da vida, né? Mas eu achei incrível essa... Eu ia falar brincadeira, mas vamos falar diálogo. Esse diálogo com João Cabral, com a obra mais importante do João Cabral. E aí eu me pergunto, será que a FUVEST não poderia dar uma de louca e perguntar isso exatamente? Quer dizer, cadê o João Cabral aí? Então o aluno precisa ter, né, para além
da meia hora que ele vai levar para ler o texto de cabo a rabo aqui, ele precisa ter um pouco essa notícia. Quem foi o João Cabral, qual que é a característica principal dele, como foi esse diálogo dele com a Sofia, da onde vem essa lenda, cadê o barroco. Essa oposição entre vida e morte é barroco na veia. Exatamente essa dúvida, né? Entre o que é vida e o que é morte, entre o que é luz e o que é sombra. Acho que isso dá muita coisa pra gente, dá muita oportunidade pra gente mergulhar, pra gente cavar e encontrar detalhes reveladores num poema aparentemente curto e simples. Muito legal. Mas aí, professor, me deu vontade de fazer 2 perguntas de resposta rápida, assim, para resumo na cabeça do vestibulando. Vamos. Que é, então, como você retomaria algo que você já falou e resumiria, essa relação intertextual com o João Cabral, se... Pô, isso vai cair na prova. O que eu digo? E... Responde as primeiras, depois eu faço a outra. Fica mais fácil, vamos lá. Morte Severina é a primeira relação intertextual aí. Já que eu tava falando sobre isso, eu acho que você pode citar isso sem medo de ser feliz, né? Tô pensando aqui numa prova escrita. Agora, não podemos esquecer, e vamos chamar assim também relação intertextual, que é a relação entre o jeito que o João Cabral escreve, né? O estilo cabralino, vamos chamar assim, e a escultura do Francisco Antônio Ruiz. Quer dizer, eu também estou trabalhando com textos. O texto do João Cabral, o texto que é a imagem, né, construída pelo escultor barroco. Aí há a intertextualidade. Então, perceber os elementos barrocos dentro do poema é cavar o efeito dessa intertextualidade. Procurar o João Cabral na leitura do poema é também buscar essa relação intertextual e apontá-la. A rima toante, uma marca do João Cabral, quando você a localiza, e há muitas e é fácil de perceber, quando você as localiza no poema, você também está trazendo à tona uma relação intertextual. Ufa, era rápida a resposta, mas acho que acabei. Mas mandou bem, gostei. A outra pergunta é de resposta rápida, que você meio que já disse agora. Se você tivesse que resumir muito brevemente a questão formal, os aspectos formais da obra, também para uma resposta rápida. Os versos são predominantemente curtos. Muitos deles redondilhas menores, portanto, 5 sílabas, né? A gente tem alguns poemas com um verso um pouco maior, com decassílabo ou até maior, e eu entendo que isso também tem uma relação com a história que está sendo contada, porque é interessante perceber que depois que o escultor vê o cigano pela primeira vez, a atitude dele muda, né? O emocional dele está afetado, ele está envolvido com aquela história e ele é menos seco, portanto, os textos é menos seco. E aliás, você me lembrou uma outra coisa que não pode passar batido aqui. A gente tem uma dimensão lírica, já que nós estamos falando de poemas, né? Quer dizer, a gente lê isso e tem todo um lirismo envolvido nisso, e a gente tem fortemente uma dimensão épica, uma vez que está se contando uma história. E ao se contar uma história, todo mundo que está ouvindo aqui sabe, eu posso usar a primeira pessoa, a terceira pessoa. Ainda por cima, a Sofia usa um narrador, ou eu lírico, nesse caso você chame como você quiser, em terceira pessoa, que apresenta a situação, e depois dá voz, por exemplo, ao escultor, nesse trecho que eu li, né? Ou mesmo aos membros da igreja, quando dizem que ele vai esculpir aquele rosto, né? Quando fazem a encomenda. Então há também um caráter dramático, considerando que as vozes aparecem e as vozes se alternam. Então, acho que isso enriquece ainda mais o texto da Sofia. Legal. E eu acho que eu queria fazer uma última pergunta para você, que é... Você falou algumas respostas atrás sobre uma denúncia, que não era uma denúncia à igreja, uma denúncia social contra a igreja, mas tem uma denúncia social, né? Como que isso se constrói no poema? Então, eu acho que isso não é sobre isso que se fala, né? Não se fala, mas está lá. Quer dizer, a partir dessa história, a gente está convidado a pensar sobre preconceito, sobre exclusão, sobre desigualdade. Acho que é basicamente sobre isso, né? Se trata dessa denúncia. Veja, Cristo, na verdade, está preocupado com essas mazelas. Veja, Cristo, na verdade, é um excluído. Acho que só essa aproximação entre a imagem de Jesus e a imagem de um cigano já nos traz à tona, já nos traz essa ideia que você perguntou. Já é uma denúncia. Legal. Gostei.
E, gente, vocês já se inscreveram no canal do Ângulo Vestibulares? Se você não se inscreveu, entra lá, dá um like no vídeo e compartilha com todo mundo. Deixa todo mundo saber dessa conversa maravilhosa que a gente tá tendo aqui. E se tiver alguma dúvida, quiser deixar um comentário, manda lá também, tá? E por acaso vocês estão vendo o mapa mental que tá aqui? Estão vendo? Bom, isso vai estar disponível lá na comunidade do Instagram do Ângulo Compartilha, beleza? Então, segue lá. E, professor, a gente perguntou no Instagram do Ângulo o que o pessoal quer saber, pra saber se tinha alguma pergunta. Então, eu vou te fazer 2 perguntinhas que a gente selecionou. Pode ser? Fechou, vamos. Bom, primeiro, o Pedro perguntou se o livro explora muitas figuras de linguagem. Olha, normalmente a boa poesia explora muitas figuras de linguagem. Eu que conheço o aluno, eu tô achando que o Pedro sabe que a FUVEST gosta de figuras de linguagem, né, Pedro? E o Pedro deve saber também que é mania dessa prova, uma mania boa, hein? Não estamos reclamando de nada. Usar os textos de literatura para fazer perguntas, às vezes, de interpretação, que é uma outra coisa, né? Sem mergulhar na análise literária, ou uma pergunta mais literária, uma pergunta mais de interpretação, uma pergunta até de gramática. E as figuras de linguagem entram nesse bolo. Então, é de se esperar que esteja ali um trechinho na prova da FUVEST que haja essa pergunta sobre figura de linguagem. Então a resposta é sim. Estou pensando aqui em que figuras que eu posso citar para você, mas a antítese, o paradoxo, que a gente já mencionou por ser uma característica do barroco, está sempre aí. Claro que o que constitui um texto poético é sempre a metáfora. E eu poderia citar uma metáfora central, que é a ideia do rosto, né? Que a encomenda é o rosto de morte e agonia. Então a gente tem uma grande metáfora. E como assim rosto de morte? Você entende que essa é uma forma metafórica de se referir a esse momento da expiração, né? Um momento que mistura essa despedida da vida com a agonia e talvez uma dor física também que esteja sendo sentida. Acho que essa metáfora merece destaque. A gente não pode esquecer das anáforas. Nesse mesmo poema que eu li, há muitas repetições. Onde está? Depois começa de novo. Onde está? Onde está você neste dia? Onde está você nesta tarde? Essa repetição, ela também nos lembra o barroco. Sem nunca nos esquecermos que a busca aqui é pela secura, né? Então, fica ainda mais desafiador utilizar essas figuras de linguagem de um jeito compacto, sintético e que gere um efeito que é o que a Sofia consegue fazer, claro, brilhantemente. Que legal, bem legal. E a segunda pergunta que a gente selecionou, porque algumas das perguntas o professor já respondeu nas falas dele, então a gente separou algumas. A segunda, que eu achei bem interessante, bem perspicaz, que é: por que cair poesia no vestibular? Engraçado isso, né? Porque ler poesia deveria fazer parte do nosso ritual diário, né? Ler poesia é ter a oportunidade de entrar em contato com imagens que muitas vezes são reveladoras. Quer dizer, um poeta olha para o céu, como todos nós olhamos, e tira dessa experiência uma tradução na linguagem verbal que nos alcança, que nos revela aspectos do céu que vemos todos os dias, mas que são diferentes, mas que foram traduzidos por uma combinação de palavras e silêncios que, sem dúvida nenhuma, me enriqueceu como indivíduo. Mas vamos ser mais pragmático, né? O aluno precisa aprender a ler. Eu acho que esse vamos começar do zero. As pessoas precisam saber ler. E quando a gente fala em ler um poema, ler um conto, a gente está desenvolvendo essa habilidade leitora no registro talvez mais sofisticado, que é a poesia, na forma menos usual de combinação dessas palavras e dessas ideias. E esse exercício funciona como uma espécie de musculação no seu cérebro, né? Uma espécie de exercício constante de contato com esses jeitos diferentes de ler o mundo, com a intenção de tornar você um leitor melhor, você que vai fazer poli para ler o livro sobre engrenagem, sei lá. Você que está preocupado com outras questões vai usar uma habilidade adquirida para que ela seja útil para você na vida que você escolher. Então, é muito necessário falar sobre isso, né? É muito necessário que você entenda que não se espera que você
saiba deste poema, desta autora, destas características, como o sinal de uma cultura meio vazia, algo para você falar com algum amigo, algo para você se mostrar para alguém numa situação social. Não! Você não precisa saber sobre este texto, você precisa conseguir ler qualquer um. E para isso, é preciso que se cobre essa habilidade quando você pretende fazer uma grande universidade como a USP. Adorei, professor. Eu vou usar essa imagem sempre que alguém me perguntar, vou falar poesia, musculação para o seu cérebro e para a sua habilidade de linguagem. Sem dúvida. Então é isso. E eu tenho essa impressão, né? Que quem lê bem uma pessoa, lê bem uma situação, lê bem os seus próprios sentimentos frente às tantas coisas que a gente tem que enfrentar na vida. Então não é sobre ser culto, saber nomes e datas. É sobre conseguir lidar com todas as dificuldades que esse mundo nos apresenta. Perfeito. Então, gente, comam proteína, façam exercícios, leiam poesia. É isso, Maurício. É isso mesmo. Muito obrigado. Satisfação enorme. Obrigado, gente, por acompanhar o nosso trabalho aqui. Obrigado por me receber aqui como primeiro apresentador dessa primeira temporada. E Maurício deu o último tchau aí pro pessoal. É isso aí. Espero que você mergulhe não só na Sofia, mas mergulhe também em toda essa lista que com certeza ela vai aumentar o seu repertório, vai ajudar a desenvolver o seu olhar para o mundo e vai te tornar uma pessoa mais capaz de lidar com tudo isso que o mundo nos exige hoje em dia. É isso. Gente, valeu. Até semana que vem aqui no canal do Ângulo Vestibulares. Tchau.